Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano, conteúdo crônica. Mas antes, vamos aos nossos recados. Lembre-se, se você utiliza o Google Class para realizar os seus estudos, acesse a atividade obrigatória, porque através dela você irá registrar a sua presença na aula. Também realize os demais exercícios que o seu professor postou, os materiais também que ele está postando, interaja com ele no mural. Já você que realiza os estudos pela televisão, mantenha contato com o seu colégio para que você possa continuar retirando as listas de exercícios e também devolvê-las. Assim você também irá exercitar ainda mais o conteúdo aprendido nas aulas e poderá ser avaliado. Vamos agora aos objetivos da nossa aula. Eles são: ler e compreender trecho de crônica, reconhecer o tema, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões, identificar humor ou ironia. A princípio, você já viu, o nosso conteúdo é crônica, já adiantei, falei 2 vezes já essa palavra, mas você já leu uma crônica, você sabe definir, conceituar o que é uma crônica? Nós temos aqui uma definição, veja comigo. As crônicas são gêneros textuais que transitam entre o campo jornalístico e literário. Caracterizam-se por serem narrativas curtas, escritas em linguagem informal, com tempo baseado no cotidiano, valendo-se de humor, ironia e críticas sociais. Isso mesmo, nós temos crônicas que abordam vários assuntos. Nós temos uma tipologia de crônicas que abordam assuntos variados. O que ocorre também é que a linguagem da crônica, como nós vimos ali, é informal. Sempre há traços de informalidade, num tom de conversa com o leitor. Além disso, a palavra crônica vem do grego, de origem cronos, que significa, tem relação com o tempo. A crônica é um texto curto, onde se lê em uma pegada só, em uma lida só, não é um texto extenso, ok? Agora veremos um exemplo de crônica. O nome dela é Sopa de Macarrão. O filho olha emburrado o prato vazio. O pai pergunta se não está com fome. Com fome eu tô. Não tô é com vontade de comer comida de velho. Lá da cozinha, a mãe diz que decretei, que ou ele come legumes e verduras ou vai passar fome. Não quero filho meu engordando agora para ter problemas de saúde depois. Só quer batata frita e carne. Carne e batata frita. Ela vem com a travessa de bifes. O pai tira um, ela senta e tira outro. O filho continua com o prato vazio. Nos Estados Unidos, continua ela, um jornalista passou 1 mês comendo só fast food. Engordou mais de 6 quilos. E como é que ele aguentou 1 mês só comendo isso? Perguntou o pai. O filho responde, porque é gostoso. E pega com nojo uma folhinha de alface, põe no prato e fica olhando como se fosse um bicho. A mãe diz que é preciso ao menos experimentar para saber o que é ou não é gostoso. E o pai diz que, quando era da idade dele, comia cenoura crua, pepino, manga verde com sal, comia até milho verde cru. E devorava o cozido de legumes da sua avó. E essa alface, para comer, é preciso botar na boca. O filho enfia a alface na boca, mastiga fazendo careta, pega um bife, a mãe pula na cadeira e pega o bife de volta. Não, senhor, só com salada para valer. Arroz, feijão, tudo. Ele continua olhando o prato vazio, até que resmunga. Se vocês sempre comeram tão bem, como é que acabaram barrigudos assim? O pai diz que isso é da idade. O importante é ter saúde. E você, se continuar comendo só fritura, carne, doce e refrigerante, na nossa idade vai pesar mais de 100 quilos. No Japão, resmunga ele, podia ser lutador de sumô e ganhar uma nota. E no Natal, cantarola a mãe, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval? Não tripudie, diz o pai, ele ainda vai comer de tudo. Quando eu era menino, detestava sopa.
Aí um dia minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas. Passei a gostar de sopa. Encerramos aí a leitura de um trecho, como já foi mencionado nos objetivos. Nós temos aqui a sinalização que há continuação a essa crônica, por uma questão de análise do conteúdo, para nós compreendermos melhor, nós dividimos em 2 trechos, certo? E esse primeiro trecho você já percebeu, como nós vimos lá na definição, é uma situação realmente do cotidiano, com certeza. Você já passou por algo semelhante ou já viu uma discussão semelhante em que alguém defende um tipo de comida e outra pessoa defende outro tipo de alimentação e há esse conflito de interesses, principalmente em família, uma preferência de gosto, sempre acontece, né? Agora vejamos os nossos exercícios. Número 1, tem um trecho aqui para você relembrar e a pergunta é: qual é o assunto da crônica Sopa de Macarrão? Ficou bem tranquilo, pode começar. Respondeu? Com a dica que eu acabei dando no finalzinho aí, um resumão da crônica, ficou fácil responder o assunto do que trata essa crônica, né? Vejamos a resposta. A crônica apresenta uma divergência entre os membros da família, ou seja, o filho está com fome, mas não quer comer a comida servida pelos pais. Isso mesmo, esse é o assunto, a temática da nossa crônica. Até aqui na resposta, está um tom mais formal. Se você colocou com suas palavras, utilizou palavras diferentes, com certeza, mantenha se for a mesma ideia, não há problema nenhum. Vejamos o número de exercício 2 agora, que virá depois do quiz. Antes, se o menino não quer comer a comida dos pais, ele até utiliza uma expressão meio estranha, né, para se dirigir aos pais, comida de velho. Que comida é a preferida dele? Letra A, batata frita e carne. Letra B, legumes e verduras. Letra C, sopa. Ou letra D, sopa de macarrão. Esse quiz a gente faz juntos. O que você pensa aí? O que você lembra, se recorda? Qual é a comida que ele gosta, já que ele não gosta da comida dos pais? Se você pensou na letra A, que a comida preferida dele é batata frita e carne, pensou muito certo. É essa a resposta mesmo. Como nós vemos aqui na correção,
é o que o menino prefere. Ele não gosta de legumes nem de verduras, e sim de batata frita e carne. Agora sim, o exercício número 2. Veja comigo esse trecho, relembre. Lá da cozinha, a mãe diz que decretou, decretei, que ou ele come legumes e verduras ou vai passar fome. Letra A. Nessa situação, qual é o sentido do verbo decretar? Letra B. Com base no emprego do verbo, qual característica da mãe é possível inferir que ela tem? Veja só, são duas perguntas. A letra A quer saber o significado, qual é a ideia do verbo decretar nesse contexto que a mãe está usando. A letra B quer saber qual característica, o que nós podemos inferir sobre a característica da mãe, sobre o comportamento da mãe. Responda. Respondeu? Conseguiu identificar o sentido do verbo decretar e alguma característica da mãe a respeito desse trecho, desse contexto? Veja a resposta. Letra A. Decretar equivale a promulgar lei, ordenar, mandar. Letra B. O verbo expressa uma atitude impositiva ou autoritária da mãe, que assume a posição de autoridade máxima na resolução do problema. Isso mesmo. O verbo decretar, até ela é enfática, nós temos ali aquela separação, né, de sílabas, que é a pronúncia que a mãe fez pausadamente, significa o quê? Que ela está fazendo uma regra na casa, uma lei na casa, que ou ele come verduras e legumes ou ele não come nada. E também, com base nesse contexto, a gente consegue perceber que ela está sendo autoritária, que ela está exercendo uma autoridade, que ela é responsável sobre esse assunto da alimentação. Se não comer as verduras e os legumes, não vai comer mais nada, certo? Vejamos agora a próxima atividade. Exercício de número 3. Temos aqui alguns trechos também do texto e com base nesses trechos, qual era o objetivo da mãe? Faça a leitura novamente e diga qual é o objetivo dela.
Conseguiu identificar qual é o objetivo, o que a mãe tem como finalidade ao dizer esses trechos ou nesses trechos? Veja a resposta. O objetivo da mãe é convencer o filho a comer legumes e verduras, pois ela não quer que o filho fique com sobrepeso e tenha problemas de saúde. Isso mesmo, relembre, veja comigo cada trecho. A mãe pula na cadeira, pega o bife de volta. Realmente, nessa ação, ela está mostrando algo que ela não quer que o filho faça. E no Natal, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval? Também. Ela está aí fazendo uma graça, de certa forma, com a situação. E no fim, ela traz aí uma informação. Um jornalista, um mês só comendo a tal de fast food, engordou mais de 6 quilos. Então, a mãe usa esses argumentos, 3 argumentos diferentes, com um único objetivo, com o objetivo de convencer o filho, de formas diferentes, a se alimentar com verduras e legumes. Ainda com base nessas 3 frases, nós temos aqui os argumentos que ela utilizou. Nós podemos dividir em um argumento que é informação, outro que é ironia e outro que é uma ação direta. Veja só, nós fazemos juntos. Letra A. A mãe pula na cadeira, pega o bife de volta. Letra B. E no Natal vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval. Letra C. Um jornalista, um mês só comendo a tal de fast food, engordou mais de 6 quilos. O que você pensou? Qual que é a ação direta? Qual que é uma ironia? E qual que é a informação? Se você pensou na sequência 3, 2, 1, é essa a sequência mesmo. Quando a mãe pula da cadeira, é uma ação que ela tomou, certo? Para impedir o filho de comer o bife. Quando a mãe fala sobre o Papai Noel, ele ser Papai Noel no Natal, sobre ele ser um personagem no Carnaval, ela está sendo irônica, não é realmente o que ela está pensando. Ela só está dizendo isso como forma de graça para que ele coma, um outro tipo de argumento, uma outra forma de tentar convencer o filho dela. E, no fim, ela traz um dado, uma informação sobre uma notícia que realmente aconteceu. Exercício de número 4, nós temos o próximo trecho. Se vocês sempre comeram tão bem, como é que acabaram barrigudos assim? Com base no contexto, o que fica subentendido em relação aos hábitos dos pais? Veja só, o filho fala, ele assume que os pais realmente comem bem, mas tem uma informação aí subentendida sobre os hábitos dos pais. Que informação é essa?
Respondeu, conseguiu perceber, né, nesse trecho que tem uma informação oculta, subentendida? Veja a nossa possibilidade. Apesar dos pais se alimentarem com verduras e legumes, fica subentendido que eles não realizam outros cuidados com a saúde, como exercícios físicos. Realmente, retome o trecho comigo. No trecho, o filho diz: se vocês sempre comeram tão bem, como é que acabaram barrigudos assim? Nós temos aqui a afirmação, o filho afirma essa informação que os pais realmente eles cuidam da alimentação, mas ele fala que como que vocês acabaram tão barrigudos assim? Então ele quer dizer, ele quer argumentar que só a alimentação não é necessária, não é fundamental para uma vida saudável na visão do menino. Por quê? Ele fala que mesmo se alimentando bem, os pais continuam ou estão barrigudos. Então ele fica aí essa informação subentendida de que realmente os pais só se alimentam bem, eles não têm uma atividade física, algo relacionado a manter a saúde de uma outra forma também. Estamos chegando ao fim da aula, vamos ver o nosso resumo. Realizamos a leitura e compreensão de trecho da crônica Sopa de Macarrão, de Domingos Pellegrini. Fazer uma pausa aqui, se você não sabe, nós vamos aí ter mais algumas aulas sobre a crônica, mas já adianto, Domingos Pellegrini é um autor paranaense, morador de Londrina. Fica até um abraço, um salve, uma saudação para os estudantes e pessoas que estão em Londrina acompanhando nossas aulas. Vejamos agora a sequência do nosso resumo. Reconhecemos o tema da crônica, localizamos informações explícitas e inferimos informações implícitas também, como essa do último exercício. Só para retomar a questão da crônica, trata-se de um texto que pega um assunto do dia a dia, como nesse caso a alimentação, e o autor tem esse dom de transformar em algo irônico, humorístico, essa situação e faz a atenção do leitor ficar presa nesse tema que é tão simples, mas acaba sendo tão interessante da forma que a história é construída, um diálogo ali mais acirrado entre pai e filho, mãe e filho também. Certo? Chegamos ao fim da aula. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.